Olá, alunos e alunas do curso técnico em agropecuária. Durante essa semana, na disciplina Morfologia e Fisiologia Vegetal, nós continuaremos estudando as angiospermas e os dois grandes grupos pertencentes a ela, monocotiledônia e dicotiledônia. As monocotiledôneas, elas têm algumas características bem marcantes quando nós falamos desde a fase do embrião até a floração. Então, o embrião das monocotiledôneas, ele apresenta apenas um cotilédone. O que seria esse cotilédone? A folha embrionária, a primeira folha a se formar nas plantas. Então, como o próprio nome diz, uma cotilédones, né? É um cotilédone, monocotiledônio, apenas um cotilédone. Como nós podemos observar esse cotilédone único aqui no embrião, onde nós podemos observar a semente e um único embrião e um único cotilédone presente aqui nesse embrião. Logo após o desenvolvimento, a germinação e o desenvolvimento dessa planta, aqui é um exemplo de semente de milho, aqui é uma planta de milho em desenvolvimento, nós podemos observar que a primeira folha que se desenvolve aqui, que tem origem no embrião, apresenta um único cotilédone, por isso que nós estamos observando aqui uma única folha. Em relação à raiz, a raiz das monocotiledôneas é uma raiz fasciculada ou em cabeleira. Nós vamos usar o termo fasciculada, pois a turma de vocês é uma turma que vai se formar como técnico em agropecuária. Então, nós vamos usar o termo fasciculada, ou seja, é aquela raiz que não forma a principal. Então, assim que o embrião emite a principal, ele se autodestrói, formando as demais raízes a partir do caule, dando origem a várias raízes, porém não existe a principal. São raízes extremamente desenvolvidas, são raízes que fixam muito no solo e que têm a grande função de fixação, absorção de água e nutriente e de armazenamento de reserva. O caule dessas plantas, ele não forma um tronco, então ele não cresce em diâmetro, né, com raríssimas exceções. Então nós podemos observar aqui uma planta do milho. Nós temos o caule do milho em forma de colmo herbáceo, né, ele não forma aquele lenho, a casca que nós chamamos da árvore. Raiz aqui fasciculada, né, e as folhas também bem marcantes de monocotiledôneas. As folhas, elas apresentam nervura paralela. Então, eu preciso tirar a raiz de uma planta para eu saber se ela é mono ou dicotiledônea? Não, não precisam de jeito nenhum. As folhas, gente, elas apresentam a nervura paralela, né? Aqui, ó, uma nervura bem seguidinha da outra, né? Isso é uma nervura paralela. E ela é considerada uma folha estreita. Então, quando vocês estiverem recomendando um herbicida para determinada cultura, os herbicidas eles são classificados: herbicidas para folhas largas, para folhas estreitas e de dupla aptidão, ou seja, eles têm efeito tanto em folhas largas como estreitas. As monocotiledôneas são as folhas estreitas, então elas são mais finas, né, e com todas as nervuras paralelas. As flores também nós podemos identificar uma planta se ela é monocotiledônea ou dicotiledônea de acordo com as flores. Então, as flores das monocotiledôneas, elas são trímeras. Isso significa o quê? Que as pétalas, né, das flores, né, que as pétalas das flores, elas são em número de 3 ou múltiplos de 3. Então, nesse caso aqui, a flor tem 6 pétalas, ou seja, um múltiplo de 3. 3 vezes 2, 6. É uma monocotiledônea. Lá, a folha, né, fina com nervura paralela, então é uma característica bem marcante de monocotiledônea. Entre os exemplos de monocotiledôneas, nós podemos citar aqui as plantas de orquídeas, extremamente importantes na jardinagem, a cana-de-açúcar, folhas aqui com nervuras paralelas, folhas finas, raiz fasciculada, caule em forma de colmo, né? O arroz já tem caule em forma de haste, mas é herbáceo, não forma aquele lenho, né?
E aqui, o milho também, um grande exemplo de monocotiledôneas. Então, quer dizer, são plantas, gente, que têm uma característica de raiz, de parte aérea, de folhas e flores bem marcantes. Então, não tem como nós confundirmos uma monocotiledônea com uma dicotiledônea. E vocês vão começar a reparar ao redor de vocês. O que essa planta é uma mono, essa planta é uma dicotiledônea, como ela é classificada? Em compensação, gente, as dicotiledôneas, das mesmas características das mono, ela apresenta o embrião com dois cotilédones, né, como nós podemos observar aqui, que são as folhas primárias, né? Então, o cotilédone aqui, ele é considerado a folha primária, né? Então, o embriãozinho aqui com os dois cotilédones. E quando ela se desenvolve, vai formando, por exemplo, lá nas mudas de cafeeiro, as duas primeiras folhinhas que se formam, elas são chamadas de orelha de onça, porque elas são redondinhas. Então, é uma folha cotiledonar. O cafeeiro é uma dicotiledônia, então são dois cotilédonos, né? Raiz das dicotiledôneas, uma raiz pivotante originada a partir do embrião. O embrião desenvolve a raiz principal. Geralmente ela tem uma profundidade de 45 a 50 centímetros, chamado também de peão, né? Então, quer dizer, raiz pivotante, gente, é aquela principal e ela é formada a partir do embrião. É uma raiz geralmente mais grossa, mais rígida e que se fixa bastante no solo. Então, é a grande diferença de uma monocotiledônia para uma dicotiledônia é o sistema radicular. Aqui nós podemos observar um raiz pivotante também, e valendo a pena lembrar que o caule e a raiz pivotante, eles estão no mesmo eixo, né? A raiz pivotante, ela é subterrânea neste caso, e é o caule aéreo. Porém, eles estão no mesmo eixo, ou seja, eles originaram a partir de um embrião, por isso que eles se encontram no mesmo eixo. Característica que em monocotiledônia nós não observamos. As dicotiledôneas. O caule, ele cresce em espessura e diâmetro, porém nós temos também plantas de caule herbáceo e outras de caule lenhoso. Aqui é exemplo de um caule lenhoso, né, que forma o lenho, que forma a casca da árvore, e ela cresce bastante em diâmetro. Já aqui nós temos uma planta de caule herbáceo, na verdade aqui é uma planta de feijão. Nós podemos observar aqui a semente já abriu, né, formando os dois cotilédones e um caule herbáceo. O caule herbáceo, gente, é o caule verde, aonde não forma o lenho. Então nós temos dicotiledôneas de caule herbáceo e dicotiledôneas de caule lenhoso. Em relação às folhas, não tem como confundir uma mono com uma dicotiledônia em relação às folhas. Por quê? Porque as folhas de dicotiledôneas, elas têm a nervura dispersa, elas não são paralelas como em monocotiledôneas. Elas são bem dispersas e elas são conhecidas comumente como folhas largas e com as nervuras totalmente dispersas. Então, por exemplo, geralmente a folhinha que nós desenhamos lá, geralmente ela é uma folha de dicotiledônea, uma folha larga, uma folha com as nervuras dispersas. Aqui nós podemos observar, né, uma folha de dicotiledônea com as nervuras bem dispersas, tranquilo, e isso é uma característica bem marcante destas plantas. Em relação às flores, as dicotiledôneas apresentam flores tetrâmeras ou pentâmeras. Então, tetrâmeras, tetra, 4, mera, as pétalas. Então, tetrâmeras, 4 pétalas. Pentâmeras, penta, 5. Pentâmeras, 5 pétalas. Ou elas têm 4 ou 5 pétalas, ou múltiplos de 4 ou 5, né? Aqui é uma planta de azaleia, que é uma dicotiledônea. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. É uma dicotiledônea. Olha lá, nervura dispersa, uma dicotiledônea. Ainda mais que ela é um arbusto lenhoso, né? Entre outros exemplos de dicotiledôneas, podemos citar aqui o feijão com as duas
folhas cotiledonares desenvolvendo e depois, a partir daí, as folhas verdadeiras. O caule do feijão é um caule herbáceo, não é um caule lenhoso. Raiz pivotante e as folhas, né, com as nervuras dispersas, folhas largas com as nervuras dispersas. A soja também, uma dicotiledônea. Aqui uma planta de soja com a raiz pivotante no mesmo corpo do caule, um caule herbáceo. Flor, né? Ela tem as flores com 5 pétalas. E aqui uma folha larga, uma folha com a nervura dispersa. Aqui um pau-brasil também, é uma árvore símbolo do nosso país, com caule lenhoso, que cresce muito em diâmetro, folhas com nervuras dispersas, né? Uma planta extremamente típica do nosso país. E entre as diferenças entre mono e dicotiledôneas, nós podemos citar aqui, como exemplos de monocotiledôneas, milho, arroz, trigo, bananeira, cebolinha, cebola, capim, grama, cana-de-açúcar, alho, bambu, aveia, centeio, as palmeiras, todas elas sem exceção, e o abacaxi. Dentre das eudicotiledôneas ou dicotiledôneas, né, podemos citar o feijão, a soja, a ervilha, a roseira, a goiabeira, né, o limoeiro, a laranjeira, o mamão, o cafeeiro, o abacate, a jabuticaba, o cacau, a manga, o tomate, a mandioca, a peroba, né? Em termos das sementes, as sementes das monocotiledôneas apresentam um único cotilédone, que é a primeira folha. Nas dicotiledôneas, 2 cotilédones. Raiz das monocotiledôneas, fasciculada ou em cabeleira. Raiz das dicotiledôneas, axial, pivotante. Nós vamos usar esse termo aqui, pivotante, ou seja, principal. O caule das monocotiledôneas geralmente não cresce em diâmetro e tem os feixes vasculares. O que são os feixes vasculares? Xilema e floema, todos espalhados no caule. Nas dicotiledôneas, né, nas eudicotiledôneas, os feixes vasculares são agrupados, né? Eles não são dispersos, eles são agrupados. E o caule das dicotiledôneas podem ser tanto lenhosos quanto herbáceos. As folhas estreitas das monocotiledôneas com nervuras paralelas. Dicotiledôneas, folhas largas com nervuras dispersas, em forma de rede, né? A flor, as flores das monocotiledôneas trímeras, ou seja, 3 pétalas ou múltiplos de 3, 6, 9, né? E as flores das dicotiledôneas, ou elas são tetrâmeras ou pentâmeras, com 4 ou 5 pétalas e múltiplos de 4 e 5. Então, vocês podem observar que é bem fácil nós diferenciarmos uma mono de uma dicotiledônea. Muito obrigada e boa semana para vocês!